às vezes acontece de alguns caírem. Se caso cair, por gentileza. A partir de agora, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada. Como eu vinha falando com vocês antes da gravação, o tema que nós vamos discutir hoje é a liberdade do ponto de vista dividido em três partes: libertarismo, determinismo e dialética. Eu dividi em 3 aulas para não ficar muito pesado e, lógico, vai ter momento que em todas as aulas eu vou acabar tratando de um tema oposto, mas a intenção é, nessa aula, tratar o libertarismo, na próxima aula nós tratarmos o determinismo e fecharmos com a dialética, que é uma tentativa de resolução do problema criado pela ideia libertária e determinista. Então, nós vamos retomar a aula anterior. Eu vou começar a apresentação aqui. Não esqueçam de colocar o nome e o número no chat para ser computada a presença. Lembrando que no finalzinho da aula eu retomo para ver quem está presente, para poder computar a presença. Não basta dar o nome e sumir, pelo amor de Deus. Então, devolutiva da aula 3 e 4 do terceiro ano, que tinha como tema filosofia e ciência. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Opa! Só um minuto. Vou apresentar agora. Tela inteira. Pessoal, aparece para vocês aí? Parece. Tá aparecendo. Beleza. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Se alguém pedir permissão agora para entrar, vocês me dêem um toque, porque eu acabo não... Opa. Então, devolutivo da aula 3 e 4, tema filosofia e ciência. Eu dei a seguinte comanda. Agora que já conhecemos a característica do discurso filosófico e científico, escolha um tema diferente do dado na aula, que era o tema aprender a morrer, a morte, e construa um pequeno texto com característica filosófica, não está filosófico, mas característica do discurso filosófico, e o outro com característica do discurso científico. Aí eu dei alguns exemplos que poderiam ser tratados aqui, mas poderiam tratar qualquer outro. Vida, violência, paz, felicidade e política. Esses são os temas que constantemente estão sendo debatidos na nossa sociedade. Então, eu dei como ideia, mas vocês poderiam usar qualquer outro tema e falar um pouquinho sobre filosofia, sobre a característica do discurso filosófico e a característica do discurso científico. Eu peguei 2 exemplos, gente. Eu peguei 2 exemplos de texto de 2 colegas e 2 colegas de vocês aí. Um tratava do tema vida. Muito se perguntam a razão da vida. O porquê de estarmos vivos, ou de termos a vida que temos. Mas a vida tem um significado e propósito diferente para cada indivíduo. Para alguns, o propósito da vida é realização de conquista, seja materiais, profissionais. Já para outros, a vida pode ter o propósito de prolongar a nossa geração, formando família, dentre vários outros propósitos que nós mesmos atribuímos à vida. Muitas pessoas procuram resposta do propósito de vida em fontes que estão muito além de nosso mundo, como religião. Para cada pessoa que encontra uma resposta que a convém, dentre as diversas religiões, com atributos, crenças diferentes acerca do significado da vida, a religião que a pessoa escolhe lhe é a verdade absoluta sobre o propósito da vida. Então, com isso, não podemos determinar um significado da vida, pois cada pessoa acredita em uma razão pela qual estamos vivos. Essa é a característica de um discurso filosófico. Você vê que ela aborda o tema a vida, mas
numa perspectiva que cada pessoa tem uma visão sobre ela, a busca de um significado. Professor, Aí, oi. tem acho que 2 pessoas pedindo para o senhor aceitar. Só um minutinho, gente. Vinícius e Marília. Ok, Vinícius e Marília já estão presentes. Mais alguém? Qualquer coisa, vocês me chamam de novo. E agora a característica do discurso científico com o mesmo tema. Teve algumas pessoas que se confundiram. Deram característica do discurso filosófico, falaram sobre uma característica filosófica e pegaram um outro tema e falaram sobre o ponto de vista científico. A intenção era o mesmo tema sendo abordado por duas vertentes, discurso filosófico e discurso científico. A vida, de acordo com a fisiologia, um ser vivo é aquele cuja existência evolui do nascimento até a morte. O propósito da vida de cada ser vivo, segundo a biologia, é evoluir e prolongar a própria espécie. O que vem acontecendo há milhares de anos. A prolongação de nossa espécie está totalmente ligada em nossas vidas o tempo todo. Pois se você existe, foi através da reprodução, sem contar que o tempo que o tempo todo vemos casais e mulheres que estão esperando o nascimento de um filho, ou estão apenas planejando ser pais. E por mais que o ser humano não queira ter filho para propriamente prolongar a sua espécie, ter filhos para propriamente prolongar a sua espécie, pois grande maioria das pessoas querem ter filho para realizar um desejo pessoal. E, em geral, esse desejo pessoal faz parte do nosso instinto natural, que preza pela preservação e aumento da espécie. Primeiro tema, está aberto a uma discussão. No segundo tema, está levando em conta a biologia. Aqui ela vai citar qual o propósito da vida de acordo com a fisiologia e a biologia. Então, era isso que eu esperava. Ou seja, tratar o mesmo tema com característica do discurso filosófico e com característica do discurso científico. Excelente texto. Segundo exemplo que eu peguei, tema trabalho. Segundo Marx, trabalho só pode ser exercido pelo ser humano ao planejar ações com determinado objetivo. Nesse caso, o significado da palavra foge do seu uso cotidiano e entra em uma complexidade não pensada quando se está no senso comum. Por exemplo, olhando a origem etimológica da palavra trímpalo, podemos levar a outras concepções em conta. Trípalo significa 3 paus, fazendo referência a um aparelho de tortura da época medieval, de qualquer forma, existem vários pontos de vista sobre o significado de trabalho. Filosoficamente, não podemos definir nenhum deles como certo ou errado, apenas como divergente entre si, e ambos com fatores que devem ser estudados. Então, aqui é o texto com característica... Oi. O Daniel falou assim que não tá conseguindo entrar. Ele mandou print aqui, tá falando que não dá pra entrar. Eu não sei. Ele falou que vai reiniciar, peraí, ele vai reiniciar. Porque se ele tiver com... não é nem com questão de conta, né? Que é sem a conta oficial, só precisa de permissão. Todo mundo está conseguindo até o momento, manda ele reiniciar qualquer coisa, ele nos dá um toque novamente. A característica do discurso científico. Na física, trabalho é a força exercida sobre uma massa, com o objetivo de deslocar, sendo uma grandeza escalar. Não tem sentido nem direção e vem acompanhada da unidade de medida do Sistema Internacional, SI, e Joule, J, em homenagem ao físico inglês James, não vou conseguir falar esse nome, que realizou importantes estudos sobre o tema. Essa parte da física relaciona a força em Newton e massa. Sendo assim, Joule é uma unidade de medida composta
isso faz com que o trabalho seja dependente de uma atuação externa, planejada, por exemplo, uma pessoa empurrando uma massa, usando sua energia, ou um aparelho movendo uma massa por meio de energia elétrica ligada a ela. Ok, característica ou uma justificativa, uma explicação científica para o tema do trabalho. Então, quando nós vamos falar filosoficamente do trabalho, eu posso ter diversas vertentes sobre, ou diversas opiniões sobre o tema. A colega vai colocar a visão dela e usa o filósofo Marx, filósofo e sociólogo Marx, que vai definir o trabalho. Então, basicamente, se você for falar do ponto de vista filosófico, o trabalho é somente o ser humano consegue fazer. Porque ele tem uma intencionalidade, ele é planejado. O trabalho, ele não é só a execução. O planejamento de algo já é trabalho. Quando eu vou fazer uma casa, essa casa já existe dentro da minha mente. Eu consigo planejar a minha casa. Aí vocês vão dizer, professor, mas tem animais que trabalham. O João de Barro produz a casa dele. Sim. Instintivamente, alguns animais executam tarefas mais pré-determinadas de acordo com a sua espécie. O João de Barro, desde que o mundo é mundo, ele faz a casinha dele aí da mesma forma. E as abelhas, instintivamente, produzem o seu mel e assim sucessivamente. Mas farão sempre da mesma forma, de acordo com o seu instinto. O ser humano, não. É só vocês andarem aí pela rua e ficar olhando os puxadinhos, as casas que temos por aí, que não necessariamente foi obra de um arquiteto ou de um engenheiro, mas o ser humano, ele começa lá com seus 2 cômodozinhos lá quando casou, e quando você pensa que não, ele já tem uma casa aí de 3, 4 andares, com diversos cômodos, modificando o tempo inteiro. Há uma intencionalidade, uma força planejada, mas não é o nosso tema. Mas eu posso discutir a questão do trabalho. Cientificamente, um texto científico, eu posso até contestar uma tese, mas aí eu tenho que produzir uma nova tese com argumentos, e assim eu vou tentar chegar lá a um resultado. Mas a questão da física, a explicação da física que ela coloca aqui do trabalho, até o momento, não é questionado. Ponto. Então, texto científico, ele tem uma explicação lógica, criada dentro, uma explicação que foi testada, que foi, seja através de uma pesquisa, seja através de testes científicos lá de erro e acerto, até chegar lá a uma conclusão. Já a filosofia é um trabalho totalmente intelectual. Eu vou defender lá aquele determinado tema e você vai concordar ou não com a minha. Eu vou usar diversas maneiras de tratar o tema filosófico. Já o científico, ele fica meio preso a relatórios, a artigos e assim por diante. Espero que tenham entendido. Se houver alguma dúvida, pode questionar ou, se preferirem, deixar para o final da aula. E, como eu falei no início, eu vou deixar o de filosofia aberto por mais um pouquinho, porque foram poucas participações, apenas 9 pessoas responderam, e sexta-feira eu fecho os links lá de filosofia. Então, quem não fez, tem aí mais um tempinho para fazer. A aula de hoje, então, o tema especificamente é liberdade, pegando na parte da liberdade, são três viés: liberdade, o libertarismo, determinismo e dialética. Esse é o que está no currículo. Eu vou pegar nessa aula o libertarismo para tratar com vocês. O objetivo da aula é distinguir as questões associadas ao tema liberdade no contexto das contribuições filosóficas, desenvolver as habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem dos temas filosóficos. Nós já estamos trabalhando essa habilidade desde como nós começamos a trabalhar a comparação do discurso filosófico. Vamos ver se até o final nós conseguimos adquirir essa habilidade.
distinguir as questões associadas às habilidades, distinguir as questões associadas ao tema liberdade no contexto da contribuição filosófica e desenvolver as habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos. Vocês perceberam que há uma diferença aí nos temas da filosofia, ou melhor, uma abordagem diferente, e por isso nós estamos trabalhando as características. Na próxima, nós vamos trabalhar a comparar com o discurso da literatura. Vamos lá. O que é liberdade para você? Dê uma definição. Vou deixar aberto um pouquinho. Liberdade. Alguém consegue definir para mim o que é liberdade? Ser livre. Sim, em poucas palavras. A liberdade para mim é isso, professor. Ser livre para mim, professor. Ser livre, apesar de qualquer coisa, não estar preso, sabe? Alguma coisa. Ok. Liberdade seria ser livre ou não estar preso a nada. Ok. Poder tomar as próprias decisões. Ok, tomar suas próprias decisões. Boa. É possível ser livre na sociedade que vivemos? Por quê? Na nossa sociedade, nesse sistema que nós vivemos, e pensando no que vocês acham que é liberdade, é possível ser realmente livre na nossa sociedade? Eu acho que até certo ponto, tipo, em questão de tomar decisões, sim, só que se a gente pensar de uma forma mais complexa, até as decisões que a gente toma são induzidas por alguma coisa, tipo, pela mídia ou pela nossa família. Não necessariamente eles nos obrigam a tomar as decisões que a gente toma, mas, tipo, a gente toma decisões influenciado pelas coisas que a gente escuta e vê. Então, a gente é livre, só que mais ou menos. Legal, legal, legal. Não sei se você já leu, mas recomendo aí, quando você tiver um tempinho aí, uma leitura mais... tenta ler Nietzsche. Nietzsche é um filósofo... É complexo de ler, não é uma leitura tão fácil. Ele escreve através de aforismo, mas quando a gente lê ele, você está bem dentro disso. As nossas amarras, aquilo que já está pré-determinado, digamos assim, por nossa sociedade, e ele vai tratar disso. Quando você se tornar livres das amarras, da moral, do social, de tudo isso, é que você vai se tornar livre. Você se considera uma pessoa livre? Pode ser qualquer um aí, gente. Vamos lá. Vocês se consideram livres? Silêncio. Até com base do que a Letícia falou, professor, tipo, ela tá muito certa nesse negócio que ela disse. E ninguém então seria livre, né? Tipo, completamente livre. Porque, tipo, por qualquer coisa a gente é induzido. E eu tinha pensado na pergunta ali em cima, que, tipo, é até um certo ponto mesmo, porque tem a questão de leis em todo lugar, né? Em todo lugar você tem lei, você tem que cumprir algo. Então, tipo, você não tem total liberdade pra fazer o que você quiser. Legal. Beleza. Vamos lá. Opa. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O conceito de liberdade inclui quem somos, onde estamos inseridos, o que somos capazes de fazer e quais são os fatores que nos limitam. Então, está indo bem aí a discussão, vocês colocaram bem, a Letícia colocou muito bem quando ela diz, olha, muitas vezes você acha que está tomando uma liberdade, uma decisão livre, e essa decisão já não é sua, ela já foi pensada por alguém, e você só foi induzido a achar que é a sua escolha. Então, de acordo com a família que nós nascemos, de acordo com o lugar que nós nascemos, na sociedade que nós estamos inseridos, que nós vamos criar o nosso conceito de liberdade. Então, às vezes, aquilo que eu acho que é liberdade para mim, vou conversar com outra pessoa, ele não, eu não vejo isso como ser livre. Você não está agindo livremente. Então, vamos tentar entender aí o que alguns filósofos vão pensar sobre o tema liberdade.
A filosofia define livre é a pessoa dona de sua vida, que pode tornar suas decisões e agir por conta própria. Quando negamos isso, damos a outra pessoa o direito de decidir por nós. Então, nós vamos aí abordar, dentro do conceito de libertarismo, eu vou falar um pouquinho sobre dois filósofos, sobre o viés de dois filósofos que vão pensar, que estão dentro desse conceito. Lembrando sempre, gente, na filosofia, não é uma caixinha que nós vamos dizer, olha, tal filósofo é isso. Definir um filósofo como um libertário, ou como um determinista, ou como um defensor da dialética, é muito pouco. Você dizer, tal filósofo, ele é libertário. A ideia dele é a ideia, do ponto de vista da liberdade, a ideia do libertarismo. Mas vocês vão ver, assim, quando você vai trabalhando esse filósofo, vai conhecendo ele mais a fundo, você vê que ele não está preso a uma definição. Mas tem dois caras, assim, que está mais próximo desse que eu vou tratar, que é Aristóteles, o meu xará, e Jean-Paul Sartre. Então, Jean-Paul Sartre é um existencialista, Aristóteles um filósofo da antiguidade, e eles vão trabalhar esse tema liberdade. Então, nós vamos pensar um pouquinho do ponto de vista deles, e também Santo Agostinho, um filósofo medieval, um filósofo católico, que ele vai tratar a questão do livre-arbítrio. Então, são sobre esse viés que nós vamos tratar hoje. Introdução. A liberdade é, sem dúvida, um dos valores mais defendidos no mundo atual. Ela é considerada um direito inalienável na Declaração Universal do Direito dos Homens e do Cidadão e na Constituição da maioria das nações. No caso do Brasil, esse direito é garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas será que todos nós entendemos a liberdade da mesma forma? Nós já vimos que não. Vocês comentaram aí, vocês já fizeram o comentário, e já podemos concluir que a liberdade não tem uma resposta fechada. Em nome desse valor moral tão decantado, já não se cometeram horríveis atrocidades? É só vocês lembrarem aí, quando os Estados Unidos foram libertar o Iraque do opressor Saddam Hussein. Lembra lá, não faz muito tempo e com certeza é tema aí para vestibular de vocês. Quando os Estados Unidos vai libertar o Iraque do Saddam Hussein, o opressor, eu costumo brincar sempre, eles pegaram um míssil, desenharam a pombinha da paz e explodiram o Iraque. Até hoje o Iraque vive em conflitos constantes, porque a situação do Oriente Médio, de forma geral, ela é complexa demais, principalmente do ponto de vista religioso. E quando há uma interferência externa, quando alguém com viés de liberdade, tal país precisa ser libertado, nós sabemos que por trás tem outros interesses, e o interesse americano era petróleo e não liberdade da população, que até hoje vive oprimida. Então, em nome desse valor, olha, milhares de pessoas já foram mortas. Em nome dessa tal liberdade, que muitas vezes quer ser imposta, porque quando você vai interferir dentro de uma sociedade que vive, que tem seus conceitos, e você vai impor a sua visão, isso vocês vão ver, já deve ter visto com Giovanni em filosofia, que é o eurocentrismo, a ideia do europeu de ter seu centro e pegar o seu exemplo para o mundo, é muito problemático, porque a ideia de liberdade para nós pode não ser a mesma ideia que o povo do Oriente Médio tem para a liberdade. E quando nós vamos impor a nossa visão, é muito complexo. Por exemplo, a Constituição brasileira diz, no artigo 5º, será que ele se aplica será que ela se aplica da mesma maneira a todas as pessoas e classes sociais? Opa, liberdade. A liberdade para nós aqui do extremo leste é a mesma para o pessoal aí da alta sociedade? E aí eu não vou colocar nem a questão da liberdade, que aí é outra coisa bem complexa, que muitas vezes
pensando por um viés mais aí filosófico, muitas vezes quem tem dinheiro está mais preso do que nós, que somos, menos livre do que nós, porque eles criam lá a sua geminha e estão sempre tão preocupados com a violência, com tantos outros problemas, que eles têm menos liberdade que nós. Então, não vou entrar nisso. Mas será que ela aplica da mesma maneira a todas as pessoas e classes sociais? Vamos pensar do ponto de vista da Constituição brasileira. No artigo 5º, inciso 13º, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Na prática, porém, todos podem escolher com liberdade a profissão que exercem ou vão exercer? Olha, a lei está dizendo, olha, desde que você seja qualificado, você pode exercer qualquer profissão. Beleza. Mas será que um menino aí do Inácio, cidade de Tiradentes, aqui do Jardim Guatemi, ele tem a mesma condição de escolher aquilo que ele quer ser? Eu até posso escolher o que eu quero ser, mas será que as condições são dadas para ele exercer a profissão que ele quer? É só uma indagação. Na prática, porém, no inciso 15º do mesmo artigo diz que é livre a locomoção no território nacional. Mas todos têm iguais condições para decidir, por exemplo, quando, como e para onde desejo ir nas férias ou nos feriados prolongados? Será que a liberdade proclamada no plano formal, na lei, por exemplo, está sendo assegurado na prática? Olha, nós temos um artigo na Constituição Federal que diz que nós temos direito a essa liberdade. Mas, poxa, eu criei a lei. Aí nós estamos falando do ponto de vista da política, do Estado. A lei existe, mas está sendo assegurado. Olha, o Estado está dando condição de igualdade para todos. Então, vamos lá. Aqui nesses três próximos slides, eu não vou ler para nós não perdermos tempo. Mas aqui está a Declaração Universal do Direito do Homem. Só que o artigo 1º diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2, só para concluir, e vou deixar aqui para vocês consultarem na hora de responder as questões. Todo ser humano tem capacidade para gozar o direito à liberdade estabelecido nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política, ou de outras naturezas, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, eu vou parar por aqui, mas estou pegando aqui a Constituição Brasileira, a Declaração do Direito Humanos, que a maioria das constituições estão baseadas nela, e aí nós nos questionamos. Olha, a lei diz que nós temos liberdade, mas será que nós temos liberdade? Você tem o direito de ir e vir, liberdade de ir e vir, legal. Eu brinco sempre, liberdade de ir e vir, desde que você tenha uns 4h40, se não me falha a memória, não sei nem quanto que está a condução, faz tanto tempo que eu não saio de casa, mas acho que é 4h40. Se você não tiver os 4h40, será que você está livre para ir e vir mesmo? Será que eu posso simplesmente dizer, olha, o próximo final de semana eu vou para Acapulco, ou para as ilhas do Havaí? Então, assim, principalmente aí a ideia do liberalismo, vai dizer o seguinte, olha, se você se esforçar, se você lutar, você tem, nada te impede. Será que não? Será que nós não já somos condicionados, como a Letícia falou lá no início, de acordo com o lugar que você nasce, com a posição social que você nasce? Nós vivemos a vida inteira ouvindo que temos que nos conformar. A religião nos diz que nós temos que obedecer àqueles que estão em evidência, que estão no poder, aqueles ao nosso patrão, nós temos que honrá-lo com o nosso trabalho. Então, a vida inteira
você vai sendo, de certa forma, domesticado, e para se tornar livre, não precisa de um certo esforço para quebrar essas amarras. Vocês falaram lá, ontem, citaram o mito da caverna. Olha, todos nós não estamos dentro de uma caverninha. E quando eu estou falando todos nós. Eu tenho as minhas cavernas. Acredito que Gilvan, mesmo sendo um filósofo, uma pessoa de mente aberta, mas ele deve ter lá suas cavernas. E quando você consegue sair dessa caverna, que você sente a necessidade de retornar para libertar os demais, será que essas pessoas vão aceitar? Então, às vezes, quando você consegue uma certa liberdade, vamos pensar aí as meninas, principalmente as meninas nessa sociedade machista que nós vivemos, quando uma certa menina tem uma certa liberdade, qual o rótulo que ela tem? A galinha, a vagaba. Olha, poxa, eu não estou só exercendo a liberdade de ficar com quem eu quiser, a hora que eu quiser, aquele que não se apega aos conceitos morais ou religiosos, ou até mesmo sociais, como que essa pessoa é vista dentro dessa sociedade? Como exercer verdadeiramente a minha liberdade? Será que as pessoas respeitam quando eu tomo a decisão livre de não querer ser mãe, de não querer ser pai? Oh, mas você é egoísta. Você não vai perpetuar. Opa, eu não estou só sendo livre para escolher ser ou não ser mãe? Então vamos seguir. Do ponto de vista estritamente filosófico, podemos perguntar: o homem é livre para agir segundo sua vontade ou está sujeito a alguma espécie de lei ou mecanismo que determina a forma como ele se comporta? Em outras palavras, as coisas acontecem de determinada forma porque tem necessariamente que acontecer assim? Ou somos nós que fazemos conforme bem entendemos? Ou será que, na verdade, tudo acontece por acaso? Existe um destino previamente traçado e do qual não conseguimos escapar? Ou somos nós os autores e sujeitos de nosso próprio destino, da nossa própria história? Enfim, é possível ao homem exercer a liberdade? E em que medida? São só indagações, gente. Eu sempre falo para vocês que a filosofia, ela não se preocupa tanto com a resposta, mas com o questionamento. Quando nós paramos para pensar, nós estamos falando aqui de liberdade, nós poderíamos falar, mais para frente vamos falar de felicidade e de outros conceitos que parecem para a gente tão simples, é tão falado, é tão citado, mas quando você começa a se questionar, opa, eu não vou entrar na questão do destino porque é a próxima aula, mas se eu estou dizendo, só para fechar, se eu disser para vocês que o destino existe, que faz parte do nosso destino, como aí a religião, muitos vão, dentro do ponto de vista da religião, vão dizer, no dia que você nasce, já nasce o dia e a hora da sua morte já está pré-determinada. Você só morre no dia e na hora que está escrito. Então, se nós pensarmos desse ponto, não vou me aprofundar, porque é tema, como falei, da próxima aula, aonde está a minha liberdade? Se já está pré-determinado, aonde entra a minha liberdade? Então, segundo Aristóteles, liberdade segundo Aristóteles, a posição do libertarismo é aquela que entende a liberdade como a possibilidade do indivíduo decidir e agir conforme a sua própria vontade. Ser livre é, pois, ao mesmo que agir voluntariamente, sendo esta vontade determinada exclusivamente pelo próprio agente. Ou seja, diante de uma situação qualquer, posso agir de uma maneira ou de outra, dependendo apenas de minha decisão. Daí essa concepção também ser denominada da perspectiva da autodeterminação, pois o próprio sujeito que age é a causa de sua ação, sem que sofra qualquer constrangimento de fatores externos a ele. Esta é também
o que parece a posição que mais se aproxima da concepção de liberdade característica do senso comum. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que dentro do senso comum, no senso comum, ela prevalece mais a ideia do determinismo, que já está tudo pré-determinado por um Deus ou por leis naturais. Então, aqui, do ponto de vista de Aristóteles, vai dizer o seguinte: você só é livre quando a decisão de agir está dentro de você. Quando eu digo assim, olha, eu não faço isso, por quê? Porque a minha religião não permite. Porque não é socialmente aceito. Não é moral. Isso é um ato imoral. Quando eu já coloco pré-condições para tomar uma decisão, olha, até onde isso é voluntário, é meu? Até onde essa decisão realmente é minha? Então, agir livremente é quando eu não estou forçado, seja por alguém que me obrigue a fazer isso, e aí o Moisés citou as questões das leis, você tem que obedecê-la, então, mas aí você vai pensar assim, pô, ali tudo bem, existe uma lei, é proibido passar o farol vermelho, mas a decisão de passar ou não passar é minha. Mas ali, eu passei porque tinha um cara que vinha atrás buzinando que nem louco, aí eu me irritei e passei o farol vermelho. Essa ação foi sua? Ou você foi forçado por alguém, uma sirene que vinha atrás e você teve que passar? Olha, eu fui multado, beleza. Mas olha, havia uma sirene, havia uma ambulância atrás que pedia passagem e eu fui obrigado a passar o farol vermelho. Opa, essa não foi uma ação voluntária minha. Eu fui forçado pela circunstância. Agora, quando eu simplesmente, estou com pressa, eu vou passar, essa é uma decisão minha. Então, a ideia libertária é isso, do libertarismo é isso. Olha, a decisão foi única e exclusivamente sua, ou você foi coagido por alguma circunstância? Na posição libertarismo, entende-se a liberdade como a possibilidade do indivíduo decidir agir conforme sua própria vontade. Ser livre é, pois, mesmo que agir voluntariamente. Já falei sobre isso. Está sendo essa vontade determinada pelo próprio agente exclusivamente, ou seja, diante de uma situação que eu posso agir de uma maneira ou de outra, dependendo apenas de minha decisão. Então, essa é a autodeterminação. Beleza. Olha, eu não estou sendo forçado por ninguém. Um dos primeiros a formular essa noção de liberdade foi Aristóteles, no livro 3 da obra Ética Nicômaco. Lembrando, Nicômaco é o filho de Aristóteles, então você vê que o nome... Eu tentei colocar Nicômaco no meu filho, minha mulher não deixou, não. Na obra a Ética Nicômaco, é como se ele estivesse escrevendo para o filho, ele distingue o voluntário do involuntário. Parece ser voluntárias as ações praticadas por força ou por ignorância involuntária. Parecem involuntárias as ações praticadas por força ou por ignorância. É forçado o ato cujo princípio é exterior ao agente. Ou seja, quando eu sou forçado a fazer uma ação, vamos pensar aí, Deus nos guarde, você aí numa ação criminosa, um bandido, ele põe uma arma sobre a sua cabeça ou sobre a cabeça do seu filho, da sua mulher, seja lá de quem for, e te obriga a fazer algo que você não faria se aquilo não tivesse acontecendo. Do ponto de vista da liberdade, do libertarismo, você não é culpado por aquela ação, porque você foi forçado. Há casos de gerentes de banco que tem a família sequestrada e fica lá a família sequestrada, ou ele, um colete de explosivo sobre o seu peito, e ele é forçado a abrir ou dar o código do cofre do banco. Aí, esse cara ele pode ser julgado do ponto de vista legal, da lei, como alguém sendo culpado ou sendo participante ou sendo cúmplice do crime? Poxa,
Ó, é diferente de alguém chegar e dizer, Ari, eu te dou 1 milhão se você me der a senha, se você me der, olha, ele me ofereceu dinheiro, mas eu sei que a lei, qual é a lei, eu sei qual é a minha obrigação, e eu decido receber aquele dinheiro por necessidade, seja lá por que for, aí eu pego aquele dinheiro, olha, eu não fui forçado fisicamente, eu não fui forçado, não fui obrigado, eu tomei uma decisão voluntária, eu posso ter até sido induzido, mas eu poderia ter aceito ou não. Agora, quando eu sou coagido mediante ameaça ou agir por na ignorância, ou seja, eu fiz algo errado, mas eu não conhecia o resultado, aí não é uma ação voluntária. O voluntário parece ser aquilo cujo princípio reside no agente, que conhece as circunstâncias particulares no quais ocorre a ação. Eu ajo voluntariamente. Eu sei que passar o farol vermelho é errado. Opa, passei. Eu agi e eu tenho que responder porque eu sabia do risco, eu assumi o risco. Por que que, em alguns casos, que o cara é pego embriagado e ele atropela alguém e mata, aí a pessoa fala assim, mas não é homicídio culposo, é doloso. Mas ele não tinha intenção de matar. Aí ele diz assim, ele assumiu o risco quando bebeu. Olha, eu sei que a embriaguez me tira a razão, me tira as condições de dirigir corretamente. E eu bebi, então eu não posso alegar, olha, desculpa, eu estava bêbado. Aquela desculpa de namorado que quer fazer merda, toma toda a cachaça, bebe, aí faz a cagada, desculpe o vocabulário, faz a caca, aí chega para a namorada, perdão, amor, eu estava embriagado, eu não sei o que eu fiz. Olha, você até pode ter agido pela emoção ou conduzido pela bebida, mas a opção de beber até perder o discernimento foi sua. Então, para Aristóteles, também, ele vai definir algumas misturas do caráter voluntário e involuntário. Ou seja, quando eu escolho, a escolha dá em função da circunstância. No momento, são ações voluntárias, mas absolutamente são involuntárias, pois ninguém escolheria tais atos por si mesmo. Aí é isso que eu estou falando. É voluntária, porque eu decidi apertar o dedo e matar, mas ela é involuntária porque eu fiz isso porque havia uma força, havia um agente, havia uma coação. Eu estava com minha mulher, estava com meu filho. Eu fiz aquilo forçado. Aí você dizer assim, tudo bem, ele sabia que era errado, sabia, mas no momento de emoção ele fala assim, era isso ou eu perderia meu filho, ou a minha mulher. Então, ele vai dizer que nessa distinção, você não age livremente, quando você é forçado. Por outro lado, o involuntário também é aquilo que se faz por ignorância. Existe uma diferença entre agir por ignorância e agir na ignorância. Vamos ver qual é a diferença. No primeiro, agir por ignorância, vamos ver. No primeiro, age-se por causa da ignorância, isto é, a ignorância é a causa da ação. Se eu soubesse que fazia a pessoa o que fazia, a pessoa não agiria de tal maneira. No segundo caso, a ignorância não é propriamente a causa da ação, mas o contrário, é a consequência de uma outra causa. Por exemplo, a embriaguez, a fúria, que leva a pessoa a ignorar momentaneamente o que fez. Olha, aí tem até um exemplo logo abaixo, a imagem, que é a embriaguez de Noé. Para quem é religioso, vai dizer lá, eu tratei até com vocês, quando eu tratei a questão da formação mítica ali dos continentes. Noé, quando sai da arca, ele planta uma vinha, faz o vinho, e está lá ele e seus filhos, ele enche a cara, bebe, se embriaga, e Cã o vê a sua nudez. E Noé, ele está completamente embriagado, ou seja, ele está nu, mas é por causa do vinho, é por causa disso e tal. Cã ri e ele amaldiçoa Cã. Nesse caso, ele vai dizer, olha, quando você age por causa da embriaguez, ou por causa da fúria, mas foi um momento de raiva, eu só fiz isso porque eu estava com raiva. Você agiu
na ignorância. Você agiu, você foi ignorante, você ignorou todas as consequências de acordo com a embriaguez, de acordo com a situação. Mas quando diz assim, há uma diferença quando ele fala assim, eu não sabia. Olha, eu dei um medicamento para uma fulana, eu dei um dipirona, a pessoa morreu, eu não sou médico lá, tá? Dei uma dipirona para a pessoa e ela morreu porque ela tinha alergia ao componente da dipirona. Ah, mas você é um assassino, você matou. Não, eu não sabia. Eu ignorava o fato de que ela era alérgica. Ela perguntou se eu tinha remédio de dor de cabeça, professor. Eu dei uma dipirona, ela tomou e passou mal. Eu não sabia. Então, você agiu por ignorância, você não sabia. Olha, se eu soubesse que fazia mal, se eu soubesse que ela tinha alergia, eu não tinha dado. Então, é essa a diferença que ele vai fazer. Aí vem a escolha da liberdade acompanhada de pensamento, reflexão, por isso ela é própria dos seres humanos. Escolher envolve deliberação e decisão. Então, vamos lá. A liberdade é um ato basicamente humano. Por quê? É algo que tem que ser feito de acordo com uma reflexão. Eu preciso tomar essa decisão, eu escolho tomar essa decisão, eu penso nas consequências. Isso vai ser um ato livre ou não? Deliberar, por sua vez, requer investigação, análise, mas nem tudo é possível de deliberação. Sobre certas coisas, não temos nenhum poder de decidir. Só podemos escolher e deliberar sobre as coisas que estão a nosso poder, que podem ser feitas, são possíveis aquelas coisas que ocorrem por nós mesmos, assim diz Aristóteles. Cada um de nós, homens, delibera sobre aquilo que pode ser feito por si próprio. Eu não posso tomar as decisões geral só pensando em mim. Olha, do meu ponto de vista, aí entra também na questão da liberdade a ideia de responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Não é uma coisa simplesmente de sair tomando decisão qualquer. A liberdade, segundo Jean Paul Sartre. Esse filósofo, gente, eu acho que, para mim, foi um dos mais difíceis de ler, principalmente pelas questões de formação religiosa que tenho, de fé, de tudo isso. Ele é o chamado filósofo da corrente existencialista, ele é um ateu ácido, ele escreve um livro chamado Náusea, gente, muito complicado de se ler, mas ele vai tratar a liberdade de uma outra forma, mas também pensando nessa ideia libertária. Então, além de filósofo, ele ele se dedica à questão também da literatura, do teatro, da crítica literária. Então, ele nasce em 1905, vai até 1980, então é contemporâneo nosso. E no auge de sua carreira, artista, literato e político de prestígio mundial, negou-se a receber o Prêmio Nobel de Literatura, que lhe foi atribuído em 1964. Receber essa honraria para Sartre significava reconhecer a autoridade da Academia Real da Suécia, comissão julgadora do prêmio, e para onde iria sua liberdade, sua autonomia de criação. Sartre faleceu em 1980 e pode-se dizer que foi aclamado como um herói nacional quando o cortejo de seu enterro parou a cidade de Paris. Então, ele era um crítico, ele diz assim, olha, eu sou livre para escrever, pelas minhas obras. Aí, quando recebe o Prêmio Nobel de Literatura, ele fala, não, se eu fizer isso, eu reconheço eles como autoridade que podem decidir o que é bom e o que não é bom, se a minha obra foi boa ou não foi boa. Então, aonde estaria a minha liberdade de criação? Se eu estou dizendo que existe alguém que vai julgar se a minha criação foi boa ou não. Geralmente, o nome de Sartre é associado à corrente filosófica conhecida como existencialismo, uma linha de pensamento que acredita que não há ordem no universo, não há objetivos certos ou errados.
os indivíduos são livres para criar sua própria vida de acordo com as escolhas que fizerem. E devem ser responsáveis por suas ações. Na sequência, veremos como Sartre pensa a liberdade. Então, lembrando, Sartre é um ateu ácido. E ele vai dizer, Deus não existe. E outra coisa, não tem essa história de se a liberdade existe ou não. A liberdade não é uma escolha. A liberdade é uma condição humana. O ser humano está condenado a ser livre. E na visão de Sartre, a vida é uma escolha. E você, quando você decide não escolher, você já fez uma. Olha, eu prefiro não escolher. Opa, você já fez a sua escolha. Então, não é possível não escolher. Aristóteles ensinou que a essência é o que faz com que uma coisa seja o que é, e não outra coisa qualquer. Da essência não fazem parte qualidades acidentais. Por exemplo, o fato da caneta ser azul, ou verde, pequena ou grande, cara ou barata, não diz respeito à sua essência. A essência de caneta, ele vai dizer, ó, cada coisa tem a sua essência. Vamos lá. Qual é a essência de caneta? O fato de ser um instrumento usado para escrever, ser a tinta e de formato adaptável à mão humana, é que dita a sua essência de caneta. O que é uma caneta? Um objeto usado para escrever, que é composto de tinta, adaptado para a mão humana. Isso daqui, quando eu vejo isso, eu falo, é uma caneta. O fato dela ser azul, vermelho ou preta são um acidente. Ser grande, pequena, isso não diz da sua essência. Vamos ver isso acontece. Vamos ver como isso acontece ao ser humano. Segundo a corrente aristotélica e segundo o existencialismo. Para muitos pensadores aristotélicos, o homem tem uma essência animal racional. Então, Aristóteles vai dizer, o homem é um animal político. Qual é a essência do ser humano? É o fato de ele ser um animal racional, que pertence a toda a humanidade e pode ou não ter existência individual. Já o existencialista afirma que a existência humana não existe nas ideias e nem dá gratuitamente ao homem. A essência humana é construída por cada um de nós no próprio existir. O existencialismo vai dizer assim, ó, a existência precede a essência. Olha, primeiro eu existo, depois eu vou me fazendo. Olha a diferença. Enquanto Aristóteles vai dizer o homem é um animal político, todo ser humano é um animal racional, o existencialismo vai dizer, não existe nenhuma essência. Não. Você vai formando isso de acordo com as suas escolhas. Quando penso em minha vida, vejo que há 1000 direções para seguir. À medida que vou existindo, decido-me por um caminho. Aonde nele, com meu caminhar, abro trilha. Sou como um trator, que faz o seu caminho enquanto avança, mais do que um automóvel, que só corre por estrada que já foram feitas por outros. Olha a diferença, olha a comparação, gente. Ele vai dizer o seguinte, lá no começo, lembra que a Letícia falou, nós estamos condicionados à sociedade que vivemos. Já na ideia do existencialista, ele vai falar, não, o ser humano, você é como se fosse um trator que vai abrindo a sua estrada. E não como um carro que já corre as estradas que estão percorridas, que já foram feitas por outros. O homem é um ser apenas possível. Eu existo à medida que transformo esse possível em real. Essa ideia, gente, ler Jean-Paul Sartre, o livro que ele escreve, chamado Náusea, realmente te causa náusea. Essa ideia, se você mergulhar no existencialismo, essa ideia de que, olha, se não existe Deus, eu sou responsável por todas as minhas decisões, se não existe... Só um minutinho aqui, pessoal, peraí. Só um segundo. Filho, desliga esse som. Perdão, meu abençoado do meu filho, esquecendo que o pai está trabalhando.
Então, assim, na ideia do existencialista, não existe um Deus, não existe destino, e toda decisão é minha. Eu tenho que escolher, e isso nos causa náusea. Ser livre, muitas vezes, é muito mais difícil do que ser condicionado. É muito mais fácil eu tomar as decisões que já estão predestinadas, que já estão pré-escritas, que já está... Porque quando eu erro, a responsabilidade não é minha. Olha, eu só fiz aquilo que estava por fazer. Ah, mas o caminho está errado. Mas eu só segui a estrada, eu só segui as placas. Mas quando eu vou fazendo, dentro da minha escolha, as minhas próprias decisões, eu vou abrindo o caminho, eu sou responsável por onde eu vou chegar. E aí é onde vai causar grande parte dos problemas. É muito mais fácil obedecer do que você se rebelar. Porque quando eu obedeço, a culpa foi de quem me deu a ordem. Quando eu me rebelo e eu vou tomar a decisão, tá vendo? A escolha foi sua. Deu errado, tá vendo? Eu falei para você não fazer assim, você fez, então o problema é seu. Então veja como não é tão simples você se libertar das amarras. É o nosso processo, é no processo livre de escolha, a cada dia de nossa existência, que construímos a essência humana. Escolhemos a nossa essência e procedemos à escolha do personagem que pretendemos ser. Daí a famosa frase de Sartre: a existência precede a essência. Primeiro eu existo, eu tomo as minhas decisões, e aí eu vou me tornando aquilo que eu sou. Olha, você não é criação de um Deus, você não é criação de um ser superior. Não, você é consequência da sua própria escolha. Essa é a ideia do existencialismo. Frequentemente esqueço, presta atenção nisso, frequentemente esqueço que eu mesmo escolhi livremente construir os amores, esquecer-me dos amigos, curtir meus pais, mas o mais saboroso e quase fantástico desta aventura humana é que cada uma vai fazendo sua libertação, cada um vai fazendo a sua libertação ao longo deste caminhar. E não só a vida, mas de toda a humanidade, pois com sua vida está a construir a sua essência humana. Olha, você escolheu. É até complexo, porque comumente falando, normalmente a gente falando, a gente não escolhe quem amar. Eu não escolhi me apaixonar por ela, eu simplesmente me apaixonei. Mas dentro da visão existencialista, ele fala, não, foi sua escolha. Foi você que escolheu amar. Foi você que escolheu, talvez por troca do amor, abandonar os seus amigos. Talvez, dentro das suas escolhas, você deixou sua família de lado. Você não curtiu tanto seus pais. Quando é amanhã ou depois, vai embora. Não, foi sua escolha. Aí ele vai dizendo, olha, é dentro dessas escolhas, por isso que a escolha tem que ser responsável. Por isso que você tem que pensar, porque você diz assim, olha, essa minha escolha vai trazer consequência. O homem é um ser que não pode querer senão a sua liberdade. O que reconhece também que não pode querer senão a liberdade dos outros. Daí que ninguém vive livre sozinho. Enfim, para Sartre, não existe um destino. Nós construímos o nosso futuro. Opa! Não, que é isso ali? Não, eu estou falando de Jean Paul Sartre. Essa é a visão dele. Ele vai dizer, não, gente, você constrói a sua escolha. Mas deu tudo errado. Foi a sua escolha que levou a isso. Foi as suas decisões. Foi quando, mas essa vida de meleca que a gente vive aqui, já está tudo. Você escolheu seguir a manada. Você escolheu seguir o fluxo. Então não reclame. Fez suas escolhas, você foi para o seu caminho e as coisas deram errado. São suas escolhas. Olha, eu errei, mas foi eu que decidi. Então, recomece. Somos livres porque deliberamos. Somos livres porque escolhemos.
fazer uma coisa ou outra. Esse tipo de liberdade que nos permite fazer uma coisa em vez de outra, chama-se livre-arbítrio. Estou caminhando para o final, gente. Eu não vou ler todo isso aqui é só a parte do livre-arbítrio, a ideia de livre-arbítrio de Santo Agostinho. A definição de livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ó, eu passei por Aristóteles, passei por Jean-Paul Sartre, e agora eu chego em Agostinho. E aí, dentro da visão de Agostinho, vai estar muito presa, por ele ser até um filósofo católico, vai estar presa a ideia, ele vai estar muito focado nessa questão de livre-arbítrio. Um dos filósofos que se ocuparam de elaborar essa concepção, Santo Agostinho, tá? Ele viveu de 354 a 430, e para ele o homem seria uma criatura privilegiada, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ao contrário de Sartre, que é um existencialista que não crê em Deus, Agostinho já é um filósofo cristão. Assim que correspondência com 3 pessoas da Trindade, a alma humana também seria dotada de 3 faculdades, a memória, a inteligência e a vontade. A memória seria responsável por preservar a imagem proveniente do sentido que valia a essência, isto é, aquilo que não muda Deus Pai. A inteligência corresponde ao logos, isto é, razão, verdade, filho, vontade, representaria o amor que cria o mundo, o Espírito Santo. Então, ele vai definir que o ser humano é dotado de uma trindade, assim como o universo, Deus, seria dessa forma. Nem mesmo a presciência de Deus é incompatível com livre vontade do homem. A presciência, ou antes-ciência, conhecimento, então, é a ideia que Deus possui o conhecer todas as coisas antes que todas as coisas aconteçam, ele vai dizer, olha, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, Deus tem, de acordo com a religião, alguns atributos, que é onisciência, ou seja, sabe de todas as coisas, onipresença, está presente em todo lugar, e onipotência, pode todas as coisas. Então, do ponto de vista, se você pensar assim, olha, se Deus criou e já sabe as minhas decisões mesmo antes de eu tomá-la, então eu não sou livre, porque eu fui criado por Deus para um determinado fim. Essa era a visão mais grotesca. Aí Santo Agostinho vai dizer, não, Deus te deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ela é mais forte porque você pode até escolher seguir ou não seguir a Deus, crer ou não crer nele. Então, ele vai dizer, olha, você é livre para tomar as decisões. O livre-arbítrio, ele vai resolver, olha, se o ser humano é uma criação, nós seríamos aqui na Terra como se fosse uma espécie de umas formiguinhas cumprindo a ordem lá da rainha, lá tá tudo pré-determinado. Então, eu não posso agir de outra forma, senão da vontade de Deus. Ele vai falar, não, você é livre para fazer a sua própria escolha. Então, partindo desse ponto de vista, ele vai falar, olha, o livre-arbítrio, essa livre escolha, essa livre vontade de decisão é que torna nós humanos, realmente humanos. Ali é onde nós vamos nos fazendo. Poxa, se Deus existe, por que existe tanta maldade? Existe tanta maldade porque o homem escolheu se afastar de Deus. Essa é a visão de Agostinho. Então, o fato de Deus ser bom não impede que o homem escolha ser mal. O seu livre-arbítrio vai escolher o fazer ou não fazer de tal forma. Então, eu paro por aqui. Nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar falando de liberdade dos outros 2 pontos de vista que eu falei para vocês. Aqui, as 3 concepções de liberdade, libertarismo, determinismo e dialética. No final aqui dos slides, tem algumas questãozinhas, que algumas perguntas que vocês vão respondendo oralmente ou mentalmente, e depois você pode, no final, conferir. Isso aí eu não vou fazer aqui, é só para vocês, por uma questão de curiosidade,
Aí aqui vai ter lá. De acordo com as suas respostas, a maioria dela tal. Se você vai ser voltado para o determinismo, para o libertarismo ou para a dialética. Quem quiser fazer o teste, não é obrigatório, é só para uma questão de curiosidade. Olha ali, eu gostaria de saber se eu sou se eu estou mais propenso ao determinismo, ao libertarismo ou à dialética. De acordo com a resposta que vocês derem, aí aqui no final tem as respostas aí, a qual corrente você estaria mais próximo. Deixa eu ver aqui, apresentação, parar a apresentação. Opa, já são 10, meio-dia e 11. Desculpa, Marília, você perguntou o quê? É eu ou é para mim ou é para os colegas? Deixa eu ver. É um link isso. Não, eu coloquei no próprio slide, Marília, para curiosidade sua, sabe? Você escolhe, leia as perguntas que estão em seguida, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Aí vocês leem, marcam um xizinho naquilo que vocês, na pergunta que vocês acham que é mais conveniente. Vou pegar só uma aqui. Vamos lá, rapidinho. Mas, quando o seu projeto não apresenta um resultado esperado, você entende que as coisas acontecem porque tem que acontecer, reconhece que não se esforçou o suficiente para que as coisas tivessem um fim, talvez não tivesse feito uma leitura adequada da circunstância, aí você vai escolher uma das alternativas. Olha, quando isso acontece, a minha resposta é essa. Aí depois você conferiu todas as respostas, você olha lá só para ver se você está propensa ao determinismo, ao libertarismo ou à dialética. Galerinha, perguntas, dúvidas, reclamações? De boa. De boa. Gostei do de boa. Agradeço a participação de todos. Lembrando que eu vou deixar as questões de filosofia em aberto até sexta-feira. Só 9 pessoas me responderam. Professor, eu nem fiz, eu tava no meu pai. Aí eu vou fazer hoje ou amanhã. Beleza, tá lá. Não tem problema. Até sexta-feira vai estar aberto. Eu não vou fechar, como é uma produção de texto, dá mais um trabalhinho. Então, quem não fez, faça. E quem já fez, eu farei a correção. As meninas que tiveram as suas lidas aí no início da aula, que está nos slides, estão de parabéns. Tem outras também que estão certas. Só peguei 2 porque senão ia perder muito tempo. E alguns que responderam que não tem nada a ver, eu vou dar um feedback depois para vocês individualmente. Um abraço a todos, uma boa semana e até sexta-feira na nossa aula de história. Valeu, professor. Bom fim de dia aí. Tchau, tchau.